Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Cuidador de Pessoas. Como tema deste vídeo, iremos abordar a doença de Parkinson. A doença de Parkinson, DP, é uma doença degenerativa, crônica e progressiva que acomete em geral pessoas idosas. Ela ocorre pela perda de neurônios do SNC em uma região conhecida como substância negra ou nigra. Os neurônios dessa região sintetizam o neurotransmissor dopamina, cuja diminuição nessa área provoca sintomas principalmente motores. Entretanto, também podem ocorrer outros sintomas, como depressão, alterações do sono, diminuição da memória e distúrbios do sistema nervoso autônomo. Os principais sintomas motores se manifestam por tremor, rigidez muscular, diminuição da velocidade dos movimentos e distúrbios do equilíbrio e da marcha. Atinge principalmente o modo como a pessoa efetua os movimentos e a capacidade de mover-se. Resumo histórico. No ano de 1817, um médico inglês chamado James Parkinson, membro do Colégio Real de Cirurgiões e um homem bastante culto para sua época, publicou sua principal obra, um ensaio sobre a paralisia agitante, no qual descreveu os principais sintomas de uma doença que futuramente viria a ser chamada pelo seu nome. Embora, nessa altura, tinha sido dado como pouco mérito a este trabalho. Charcot, igualmente, desempenhou um papel decisivo na descrição da doença, descrevendo a rigidez, micrografia e disartria e discordando de Parkinson quanto à presença de paralisia. Foi também o responsável pela introdução da primeira droga. Com relação aos fatos históricos relacionados com seu tratamento, sabe-se que das várias tentativas do passado, drogas anticolinérgicas derivadas da beladona, introduzidas por Charcot no final do século passado, foram as primeiras que tiveram alguma eficácia reconhecida. Contudo, apenas no final dos anos 50, observou-se um progresso real através de um estudo feito na Suécia, onde ofereceu-se levodopa para ratos intoxicados por reserpina que desenvolveram parkinsonismo. Observou-se uma melhora expressiva da motricidade desses ratos. A descoberta da levodopa foi o prenúncio da revolução observada na década seguinte. No princípio dela, Ehringer e Hornowitz afirmaram que o parkinsonismo devia-se à não produção de dopamina pela substância negra mesencefálica. Na segunda metade desta década, Potesias e Birkmayer, de modo independente, sugeriram o tratamento da doença de Parkinson com a forma levógena de dopamina, a levodopa. A introdução desta droga provocou um impacto marcante, com radicais mudanças na vida dos seus sofredores e influenciando, inclusive, o prognóstico até então sombrio. Seres humanos petrificados e tremulantes
nos seus leitos sob a ação dessa droga voltaram a usufruir de uma existência digna, fato que foi muito bem exemplificado no filme Tempo de Despertar, estrelado por Robert De Niro. Causas: sabe-se que os sintomas da doença devem-se à degeneração dos neurônios da substância negra. No entanto, na maioria das vezes, é desconhecido o motivo que leva a essa degeneração. A ADP é apenas uma das formas, embora mais frequente, de parkinsonismo. O termo parkinsonismo refere-se a um grupo de doenças que apresentam em comum os mesmos sintomas, associados ou não a outras manifestações neurológicas. A ADP é também chamada de parkinsonismo primário ou idiopático, porque é uma doença para a qual nenhuma causa conhecida foi identificada. Por outro lado, disse que um parkinsonismo é secundário, quando uma causa pode ser identificada ou quando está associada a outras doenças degenerativas. Cerca de 2/3 de todas as formas de parkinsonismo correspondem à forma primária. O fator genético exerce influência, mas em número é pouco representativo neste mal. Os fatores que podem desencadear a síndrome parkinsoniana ou parkinsonismo são uso exagerado e contínuo de medicamentos. Um exemplo de substância que pode causar parkinsonismo é a cinarizina, usada frequentemente para aliviar tonturas e melhorar a memória, a qual pode bloquear o receptor que permite a eficácia da dopamina. Trauma craniano repetitivo. Os lutadores de boxe, por exemplo, podem desenvolver a doença devido às pancadas que recebem constantemente na cabeça. Isso pode afetar o bom funcionamento cerebral. Isquemia cerebral, quando a artéria que leva o sangue à região do cérebro, responsável pela produção de dopamina, entope, as células param de funcionar. Frequentar ambientes tóxicos, como indústrias de manganês, de baterias, por exemplo, de derivados de petróleo e de inseticidas. Com o envelhecimento, todos os indivíduos saudáveis apresentam morte progressiva das células nervosas que produzem a dopamina. Esta, quando liberada, provoca a sensação de prazer e aumenta a motivação. Algumas pessoas, entretanto, perdem essas células e, consequentemente, diminuem muito os seus níveis de dopamina. Sendo assim, acabam manifestando sintomas da doença. Não se conhece a causa exata dessas perdas de neurônios. Calcula-se que o homem existam cerca de 450 mil desses neurônios e que os sistemas de doença surjam quando 70 ou 80% deles deixam de funcionar. A doença de Parkinson é hereditária? Não necessariamente, exceto nas formas precoces, como no início antes de 40 anos. Não existe qualquer evidência de hereditariedade. Mesmo um familiar com doença não aumenta o risco de vir a tê-la. Não há também qualquer evidência de que os filhos de um doente têm um risco aumentado de vir a sofrer da doença. Há algum modo de prevenir a doença de Parkinson? Atividades físicas ajudam na oxigenação do cérebro, deixando mais ativo e facilitando a renovação dos neurônios. Alimentos antioxidantes abastecem o organismo
como substâncias importantes para o equilíbrio do corpo. Estímulos cerebrais, assim como o músculo, a mente também precisa ser estimulada. Explicação sobre a substância negra. O sistema nervoso é formado por células, neurônios, que são conectados entre si através de sinapses, espaços intercelulares, entre os seus prolongamentos, detritos e axônios. A disposição dos neurônios assemelha-se a uma rede, onde uma região pode comunicar-se com a outra através de neurotransmissores, que são substâncias ou moléculas produzidas no corpo celular e transportadas através do axônio até a sinapse. O neurotransmissor pode exercitar, ativar ou inibir o neurônio subsequente. A substância negra mesencefálica é chamada assim porque os neurônios localizados no mesencéfalo, que a constitui, contêm um pigmento escuro melanina, o qual é produzido juntamente com a dopamina. Dessa forma, em um corte no cérebro, essa região se apresentará como uma mancha escura. A substância negra está conectada através de sinapses com outro grupo de neurônios que constitui os gânglios da base. Os gânglios da base são conjuntos de corpos neurais localizados no interior do hemisfério cerebral, cujos principais componentes são o núcleo caudado, o putamen, o globo pálido, o núcleo subtalâmico e a própria substância negra. O núcleo caudado, o putamen e o globo pálido podem ser chamados em seu conjunto como corpo estriado e estão intimamente relacionados entre si, principalmente no controle da postura e do movimento. A dopamina, produzida na substância negra, funciona como neurotransmissor inibitório no corpo estriado. Quando o movimento é iniciado pelo córtex cerebral, os impulsos são transmitidos para o corpo estriado e dali podem seguir dois caminhos. Quando o movimento é desejado, os neurônios do corpo estriado aumentam a atividade de neurônios talâmicos e do córtex cerebral, facilitando a execução dos movimentos. No entanto, se o movimento for indesejado, ocorre ativação dos neurônios da substância negra, que inibem as células talâmicas e corticais, inibindo os movimentos. Na doença de Parkinson, há uma diminuição das concentrações de dopamina. Por isso, o corpo estriado torna-se excessivamente ativo, dificultando o controle dos movimentos pela pessoa acometida.